Olá, jovens! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de física comigo, professora Daisy, ok? Em aulas passadas, nós estávamos falando de força de atrito. E a força de atrito que nós abordamos foi a força de atrito estática, lembra? O que nós vamos fazer na aula de hoje? Vamos continuar falando de força de atrito, só que dessa vez vamos trazer aí uma nova coleguinha, uma nova força de atrito para o nosso conteúdo, tá bom? Então se liga lá, o que nós vamos fazer? Força de atrito, parte number 2, né? Porque física também é bilíngue, tá bom? Então nós vamos trabalhar o atrito cinético, a força de atrito cinética, tá bom? E vamos fazer também aplicações da força de atrito. Entendido isso? Bom, pessoal, ao final dessas nossas aulas, nós vamos tornar capazes, né, de identificar transformações de energia, ok? E conservação dentro da força de atrito, tá bom? Então vamos lá, atrito cinético, nós falamos atrito estático, agora vamos para o cinético. Lembrando, pessoal, olha só, atrito muitas vezes é visto por nós como algo negativo, certo? Então você pensa assim, quando alguém fala assim, eu entrei em atrito com outra pessoa, o que isso significa? Que você entrou em contraste de ideias, né? Que a sua ideia estava para um sentido, a ideia da pessoa estava para o outro sentido. Então, o atrito é muitas vezes tido como negativo. Por exemplo, em aplicações cotidianas, se ligue nas figuras ali, olha só. Desgaste provocado pelo atrito entre peças de máquinas, né? Então, aqui o atrito desgasta as peças da máquina, sendo necessário que você troque essas peças com mais tempos de que se não houvesse atrito. Nas solas dos sapatos também, né, pessoal? Nas solas dos sapatos, ok? Isso vai desgastando as solas, a questão do atrito, entre outros aí que nós podemos fazer, como, por exemplo, gasto maior de combustível para que os automóveis vençam a força de atrito entre as peças, ok? Porém, se não houvesse o atrito, seria impossível realizar tarefas simples do nosso cotidiano, como andar, colocar um automóvel em movimento ou estacionar o carro em uma ladeira. Então, essas atividades aqui aparentemente simples, né, não seriam possíveis se nós não tivéssemos a força de atrito aí atuando na jogada, tá, pessoal? Mas você sabe por que isso acontece? Vamos aí responder. Ao andar ou correr, por exemplo, uma pessoa empurra o chão, tá? Com seus pés. Para onde? Para trás, né? Que vai ser o movimento aí contrário. Uma força de atrito é exercida, então, pelo chão sobre a pessoa, empurrando-a para frente, e você vai conseguir realizar o movimento de andar ou correr, tá, pessoal? Assim, em uma superfície sem atrito, uma pessoa não conseguiria caminhar ou correr, tá? Isso você pode ver em desenhos, né? Em filmes. Então, olha só esse desenho aqui. Imagina que essa superfície fosse muito, muito, muito lisa. Colocaram sabão, que boa, colocaram várias coisas aqui. O que ia acontecer com a superfície? Muito lisa. A pessoa ia ter muita dificuldade, ok? De colocar-se em movimento, tá? Olha só quem tirou essa linda foto desses belos pés aqui, gente. Professor Mac, tá bom? Então, olha só, tem o sentido do movimento aqui, ó, ok? A força de atrito está no sentido oposto. Então, ele está fazendo uma força aqui, ó, empurrando o chão. Aqui eu tenho um atrito que empurra a pessoa para frente, ok? Entendido isso? Então, tá ali, olha só. Certinho? Então, pessoal, ao pisar, por exemplo, no acelerador, as rodas de tração começam a girar, empurrando o chão para trás. Em virtude do atrito, o chão reage sobre as rodas do móvel, ok? Empurrando o carro para a frente. Logo, é graças ao atrito que um carro se movimenta. Entendido isso, pessoal? Então, a força de atrito nem sempre é ruim, né? Então, olha só aqui o movimento deste belo carro aqui. Então, eu tenho a força, olha só, que é aplicada aí
na roda no chão e eu tenho força de atrito, né? Que é justamente o chão aplicando sobre o veículo. Entendido isso? Ok, pessoal, qual é a diferença aqui? Este nosso móvel, ele está em movimento, certo? Ele está em movimento. Então, a partir de agora, quando eu tenho esses casos de movimento, nós vamos entrar com a força de atrito cinético, tá? Atrito cinético. Então, nós temos o atrito estático e também nós temos o atrito cinético. Pessoal, se liga aqui, força de atrito cinético ou dinâmico, porque dinâmico está relacionado a movimento, estudo de movimento, é uma força que surge em oposição ao movimento, como qualquer outra força de atrito, ok? Então, surge em oposição ao movimento de objetos que estão se movendo, entendido isso? Estão se movendo, ok? Então, veja só, aqui, olha, suponha, por exemplo, que o valor de uma força F tenha se tornado superior à força de atrito estático máximo, certo? Então, nessas condições, o que acontece? O bloco entra em movimento, tá bom? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Imagine que tem um bloco lá no chão, você começa a empurrar. Empurra, caramba, esse bloco não está saindo do lugar, não está saindo. O que está acontecendo ali? A minha força de ação está sendo igual à força de atrito estático. O bloco continua em repouso, ok? O que vai acontecer? Eu vou aplicar mais um pouco de força. Lembra daquele simulador do PHS que eu mostrei para vocês? Eu vou aplicar, tem uma hora que eu vou começar ali a iminência do movimento, certo? Eu tenho ali a força de atrito estático máximo. Aí depois imagine, consegui colocar o meu bloco em movimento, ele está lá em movimento, está entrando em ação a força de atrito cinético, entendido isso? Então leiam ali comigo, olha só. Observe então que a força de atrito continua a atuar sobre o corpo, sempre se opondo ao movimento, entendido isso, pessoal? Então olha só ali o desenho, ó. Eu tenho aqui essas forças de contato na vertical, que é a força normal superfície, e eu tenho aqui a força de campo, né, que é a força peso. Eu tenho aqui, ó, no sentido horizontal, a força de ação, responsável por tirar o nosso bloco aí do movimento, né? E eu tenho aqui a força de atrito cinético, que ela continua oposta ao movimento. Esta força de atrito que atua sobre o corpo em movimento é denominado força de atrito cinético, ou seja, está relacionado ao movimento. Então vamos comigo, força de atrito estático está relacionado ao repouso, à velocidade constante, né? Força de atrito cinético está relacionado a movimento. Entendido isso, pessoal? Então olha só ali, ó. E foi-se embora o nosso bloquinho. Vocês podem perceber, se ligue aqui de novo, deixa eu apagar esses círculos. Olha só, pessoal, o que acontece com esse vetorzinho aqui, ó. Olha lá, a força foi necessária, né, para tirar esse bloco aí do repouso, e eu consegui tirar esse bloco do repouso. Pessoal, e o valor dessa força de atrito cinético é praticamente constante e independe da velocidade do corpo. O importante é que ele esteja em movimento para eu ter ali a força de atrito cinético. E proporcional ao valor da compressão normal que o corpo exerce sobre a superfície. Então, olha só, eu continuo, vocês podem perceber, ó, com a mesma formulazinha. Então, a força de atrito cinético também é o coeficiente de atrito vezes a nossa compressão que o corpo exerce na superfície, que é a nossa força de contato, que vocês conhecem, que é a força normal. Neste caso aqui, eu vou substituir pelo coeficiente de atrito cinético, entendido isso, pessoal? E isso aqui é diretamente proporcional. Lembrando que significa que é diretamente proporcional, que se o coeficiente de atrito cinético aumenta, a força de atrito cinético também aumenta. Entendido isso? Ok? Fechado? Beleza, vamos continuar. Sendo o coeficiente de atrito cinético entre o corpo e a superfície, ok? O valor do coeficiente
de atrito cinético depende dos mesmos fatores que afetam o coeficiente de atrito estático. E, evidentemente, para duas superfícies dadas temos, ok? Neste caso, pessoal, se liga nessa relaçãozinha aqui. Coeficiente de atrito cinético, vocês viram ali? Menor que coeficiente de atrito estático, não é isso? Então, nós temos ali, ó, esses valores vão estar relacionados, como vocês podem ver lá no quadro. Olha lá, o cinético menor que o estático, certo? E importante, gente, lembrar o seguinte, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o cinético, tá? Porque geralmente a força de atrito estática é sempre maior que a força de atrito dinâmico. Porque, gente, é sempre mais difícil iniciar um movimento de um corpo do que mantê-lo em movimento. Isso nós podemos lembrar lá para aquele simulador. Vocês lembram que eu estava colocando as caixinhas e aplicando a força? Apliquei, o valor da força estava aumentando e a caixinha continuava em repouso. Até que teve um momento que eu consegui, lá no simulador, tirar, né, o nosso corpo do repouso. E vocês viram que a força se manteve ali constante. Então é mais fácil, ok? A gente manter do movimento que tirar ele ali do repouso. Entendido isso? Pessoal, agora nós vamos ver um vídeo, tá bom? Falando sobre movimento de um móvel. Então se liguem no vídeo, olha só. Maria e Ana, tratem de arrumar o quarto e não esqueçam de tirar essa estante daí agora. Ai, meu Deus. Eu só quero ver como a gente vai conseguir arrastar esse trambolho aqui. Parem, mãe, é muito simples. É, mas tá muito pesado. Olha o tanto de coisa que tem aqui em cima. Não, é só a gente colocar ela em cima do tapete. Ah, então vamos lá, vamos ver se dá certo. Você é mesmo inteligente, hein? Parece até que puxou pra irmã mais velha aqui. É, eu sei disso. Olha, não, mãe. Por que será que fica mais fácil assim? Como é que ela sabe disso? Vocês viram ali, pessoal? As meninas mostraram de uma maneira bem humorada de como eu posso tirar um objeto do seu estado de repouso. Vocês viram ali que elas usaram um tapete? Alguém sabe por que elas usaram aquele tapete? Justamente para diminuir o atrito, né, entre ali o móvel que elas estavam deslocando e o chão. Entendido isso? Então, pelo vídeo, ou você pode fazer isso na sua casa também. Vai ser mais difícil você colocar esse corpo em movimento do que muitas vezes manter ele naquele movimento. Então, é por isso que o nosso coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito cinético. E vocês podem ver por aplicações simples, né, como mostrado ali no vídeo, que é mais fácil manter aquele corpo em movimento do que conseguir tirar ele ali do repouso. Entendido isso, pessoal? Então, olha só, vamos continuar. Se liguem ali, aplicação da força de atrito. Exemplo 1. Considere a mesa do exemplo 1 e 2 da aula anterior. Lembra que nós vimos, né? Lá na nossa aula 25, nós estávamos falando aí das forças de atrito estático. Nós até usamos essa mesa, só que agora essa mesa aqui é empurrada por uma pessoa. Se liguem nesta pessoinha aqui, pessoal. Olha só. Que personagem bonito, né? Vocês podem ver aqui o olhão dele aqui, ó, tentando tirar essa mesa do repouso. Então, uma mesa empurrada por uma pessoa com força F horizontal, como mostrado na figura abaixo, tá, pessoal? Então, é sempre importante identificar o sentido do movimento. Nesse caso aqui, ele é horizontal. Entendido isso? Ok? Então, imagine aqui pelas mãozinhas que ele está aplicando essa força na horizontal e nesse sentido aqui, ok? Só que agora a mesa está em movimento e ainda sendo empurrada na horizontal, tá bom? Então aqui, ó, lembrando que nós usamos aqui essa mesinha da aula anterior, ok? E lembrando que
Se eu não conseguir tirar essa mesa aqui do meu repouso, a minha força de atrito estático ela está atuando aí, entendido isso? Só que nesse momento aqui, o que eu falei para vocês, a mesa está em movimento, e ainda sendo empurrada na horizontal, ok? Então, aquela mesa está em movimento e está sendo aí empurrada na horizontal, entendido isso? Olha só o que está escrito aqui. Se o coeficiente de atrito cinético entre a mesa e o chão é 0,30, lembrando, pessoal, que isso aqui é um Mi, tá bom? Letrinha grega minúscula Mi. E o Mi representa, nesse caso aqui, coeficiente. E o Czinho representa cinético. Então, tem o coeficiente de atrito cinético. E nesse caso aqui, vale quanto? 0,30. O que está perguntando aqui? Qual é o valor da força de atrito cinético que atua na mesa? Lembrando aqui que o peso, ó, é 130 newtons, tá, pessoal? Só para a gente ver aqui, se o peso é 130 newtons, se você quiser achar essa massa aqui, é só você fazer essa divisão, entendido isso? Então, aqui, ó, eu posso falar que essa minha mesinha tem 13 quilogramas, ok? É só um fatorzinho aqui para você achar a massa se você quiser, tá? Nesse caso aqui, eu quero a força de atrito cinético. Lembrando, pessoal, por que eu estou pedindo força de atrito cinético? Exatamente, porque essa mesa está em movimento. E enquanto a mesa está em movimento, eu estou aplicando a força para que essa mesa continue em movimento. Entendido isso? E ele está pedindo para a gente justamente calcular essa força de atrito cinético. Ele deu ali o coeficiente de atrito cinético, então vamos calcular, ok? Então se liguem ali. Olha só. Eu tenho tudo que eu preciso para calcular a minha força de atrito cinético, concordam? Lembrando, quanto é que é a força de atrito? A força de atrito, eu vou colocar de forma geral, é sempre o coeficiente vezes a força de compressão entre a superfície, certo? E o objeto, que é aquela força de contato chamada de força normal, entendido isso? Vamos lembrar também o seguinte, pessoal, olha só. Aqui no desenho, deixa eu mostrar para vocês, o movimento ele é o quê? Horizontal. Se o movimento ele é horizontal, na vertical eu tenho o quê? Equilíbrio, né? Professor, eu posso ter movimento numa componente e equilíbrio em outra? Pode, gente. O movimento ele é analisado no sentido horizontal. Aqui, pessoal, lembrando, olha só, a força de compressão, a força-peso, ok? Se eu tenho na vertical equilíbrio, significa que a somatória das forças aqui na vertical é 0, certo? Então, neste caso, vamos lembrar, N igual a P. Opa, professor, então, se eu tenho valor de P, eu também tenho valor de N, porque na vertical eu tenho equilíbrio, certo? Resultante ali é igual a 0. Entendido isso? E aqui, pessoal, nós vamos justamente utilizar este valor para poder calcular. Entendido isso? Se força de atrito é o coeficiente vezes a nossa compressão aqui, que é a normal, quanto é que eu faço para calcular, então, a força de atrito cinético? Exatamente, a força de atrito cinético vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal, entendido isso? E pela nossa análise ali anterior, vamos voltar aqui, olha só, a força normal é igual ao peso, por quê? Porque eu tenho equilíbrio na vertical. E também porque a nossa força de atrito está diretamente relacionada à compressão, que é aquela força de contato que o objeto faz no chão, ok? E o que nós podemos observar também? Que isso aqui é diretamente proporcional. Como assim, professora? Diretamente proporcional? A senhora já falou isso, mas vamos lembrar. Olha só. O que é diretamente proporcional, pessoal?
Se um valor aumenta, o valor que está depois da igualdade também aumenta. Então, vamos lá comigo, ó. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior a força de atrito. Então, quanto maior o valor do coeficiente de atrito cinético, maior vai ser o valor da força de atrito cinético, certo? Vamos fazer outra relação também. Olha só, nesse caso ali, o nosso peso vale 130. E se esse peso tivesse um valor de 200, por exemplo, quanto maior o valor da força normal, maior vai ser também a força de atrito cinético. Entendido isso? Então, do jeito que está aqui, eu posso falar que tanto esta grandeza quanto esta grandeza aqui é diretamente proporcional à grandeza que está antes da igualdade, ok? Então, pessoal, relação de proporcionalidade é isso, ok? Vocês podem ver que está todo mundo ali na mesma linha. Se eu aumentar um valor, eu vou estar aumentando o valor que eu estou encontrando. Então, se eu utilizar ali 0,30 e 130, eu vou encontrar um valor. Se eu coloco mais objetos em cima da mesa, então imagine que eu coloco lá em cima da mesa, ok, uma caixa com 10 quilogramas. Eu vou estar aumentando o peso, né? Eu tenho 13 ali de massa, coloquei mais 10, fiquei com 23, 230 newtons. O que vai acontecer com a minha força de atrito cinético? Exatamente, vai aumentar, ok? Então, vamos lá. Como é que eu calculo força de atrito estático? Como é que eu calculo força de atrito cinético? É simplesmente pegar o coeficiente de atrito e multiplicar pela força de contato normal, e é exatamente o que nós vamos fazer. Então, olha só. Ali eu vou ter, então, ó, 0,3 ou 0,30, que eu posso jogar aqui, vezes o valor do peso, lembrando aqui, ó, P igual a N, ok? E neste caso aqui eu vou ter quanto? 39 newtons. Então, pessoal, se o coeficiente de atrito cinético entre a mesa e o chão é 0,30, o valor da força de atrito cinético que atua na mesa é 39 newtons, tá? Pessoal, então, mas lembrando aqui, ó, agora a mesa está em movimento e ainda sendo empurrada na horizontal, ok? Então, aquela mesa está sendo empurrada lá na horizontal, ok? Ela está lá bonitinha em movimento e eu não simplesmente deixei a mesa correr, eu continuei empurrando para que ela continuasse naquele movimento, tá? E na letra B, ele está justamente perguntando isso. Para que a mesa se desloque em movimento retilíneo uniforme, a força F exercida pela pessoa deve ser maior, menor ou igual a 39. Então, vamos lá interpretar isso daqui. Pessoal, para que a mesa se desloque em movimento retilíneo uniforme, qual é a condição do movimento retilíneo uniforme, ou carinhosamente chamado de MU? É justamente a velocidade ser o quê? Constante. Velocidade constante é o quê? Movimento uniforme. Opa! Velocidade constante é movimento uniforme. Pessoal, se a velocidade é constante, eu tenho aceleração? Não, eu não tenho aceleração. Porque para ter aceleração eu preciso de quê? De variação de velocidade. Então, vamos lá comigo lembrar. Se eu não tenho aceleração, eu tenho velocidade constante. Eu tenho dois casos de velocidade constante. Ou é zero, certo? Ela está em repouso, que não é o nosso caso ali. Ou a velocidade é o quê? Eu tenho um movimento com a mesma velocidade. Então, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Isso significa o seguinte: a nossa força de atrito cinético é 39 newtons, certo? E a mesa está em movimento e a pessoa continua em contato com a mesa, ela continua empurrando a mesa. Só que ela está conseguindo empurrar aquela mesa com uma velocidade o quê? Constante, certo? Movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá lembrar das leis de Newton. Primeira lei de Newton. O corpo, ele tende a o quê? A permanecer em repouso,
ou em movimento retilíneo uniforme, se nenhuma força externa atuar sobre esse corpo, tirando ele do seu estado de equilíbrio. Então, pessoal, aquela nossa mesa ali, ela está o quê? Acredite, ela está em equilíbrio, porque ela está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. E o que me fala a primeira lei de Newton sobre as forças que estão atuando neste corpo quando eu estou no meu estado de equilíbrio? Exatamente, a resultante das forças é igual a quanto? Zero, certo? É igual a zero. Então, significa ali, se eu fizer o somatório das forças, que é a força de ação, para eu manter a minha mesa na velocidade constante, juntamente com a minha força de atrito cinético, elas vão estar o quê? Na mesma direção e no sentido oposto. Então, vamos lá rapidinho olhar ali no quadro. Olha só. Ali no quadro, eu tenho a minha força de atrito cinético, certo? Então, vamos aqui, ó, a minha força de atrito cinético. Vamos lá. Força resultante nessa mesinha é igual a zero, tá? Se liga aqui no desenho rapidinho, olha só. Se liga aqui no desenho. Eu tenho a força para cá, que eu estou aplicando, velocidade constante, e aqui eu tenho a força de atrito cinético. Então, se eu estou com velocidade constante, significa o quê, pessoal? Que a somatória dessas forças aqui vale zero. Então, eu tenho F menos força de atrito cinético igual a zero. Lembrando por que eu estou subtraindo? Eu estou subtraindo porque eu tenho forças que estão na mesma direção, nesse caso aqui horizontal, mas o sentido é o quê? O oposto. Entendido isso? Então, você subtrai. O que vai acontecer aqui, ó? A força de ação ali para manter a minha ali objeto em movimento retilíneo uniforme é igual a força de atrito cinético. Ou seja, o que eu posso falar disso? Para que o movimento seja retilíneo e uniforme, ou seja, com velocidade constante, a força F, que é a força de ação, deverá ser exatamente igual e contrária à força de atrito cinético. Ou seja, para que eu mantenha o meu corpo em movimento uniforme, como eu falei para vocês, velocidade constante, essa somatória das forças aqui é igual a zero. Então, matematicamente, a força ali de ação é igual à força de atrito cinético. Ou seja, isto é, a força F deve ser também quanto? 39. Entendido isso, pessoal? Então, toda essa explicação é para falar que quando eu tenho estado de equilíbrio e eu tenho envolvido força de ação e força de atrito, para que eu mantenha qualquer objeto em velocidade constante, que é o movimento retilíneo uniforme, a força de ação tem que ser exatamente igual à força de atrito cinético. E matematicamente nós podemos observar isso fazendo a somatória dessas forças. Ok, pessoal? Entendido isso? Então, vamos lá comigo. Eu tenho o quê? Força de atrito cinético igual a força de ação. Qual é a condição para que isso ocorra? É quando a minha força de ação está ali mantendo o meu objeto com movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Entendido isso? Então, se na letra A eu peguei o coeficiente de atrito cinético, que é 0,30, e multipliquei por 130 newtons, que é o valor lá do peso da minha mesa, que é a massa vezes G, e encontrei o valor de 39 newtons, esses 39 newtons também vai ser o valor da minha força de ação para que eu continue em contato com essa mesa, mantendo esta mesinha em movimento retilíneo uniforme. Entendido isso? Nós podemos observar, gente, que está de acordo lá com a primeira lei de Newton. Ou seja, se a velocidade da mesa ela é constante, significa que a força de ação não acelerou o nosso corpo, ou seja, não modificou velocidade, apenas manteve ele com a mesma velocidade. Lembra a primeira lei de Newton? Então, a gente tem que lembrar que
toda vez que eu tiver repouso ou toda vez que eu tiver velocidade constante, que é movimento retilíneo uniforme, e eu for trabalhar ali com forças atuando no meu objeto, eu tenho que lembrar que a resultante é igual a zero. Então, geralmente, eu vou passar aqui alguma coisa que está antes da igualdade para cá, e eu vou ter o quê? Uma igual a outra, matematicamente falando. Entendido isso, pessoal? Ok? Vamos continuar ali? Olha só. Relembrando, né? Porque recordar é viver, ok? Quando a gente está fazendo nossos cálculozinhos, a gente vai fazer algumas representações. Então, o F maiúsculo, geralmente ele é dado por força, força geral, né? Força de ação, entendido isso? Que é aquela força que eu vou aplicar para imprimir um movimento ao meu objeto, ao meu automóvel, à minha partícula, qualquer coisa que eu esteja relacionando, ok? E geralmente essa força aqui é força de contato, né, pessoal? É uma força de contato, ok? Outra força que eu tenho, quando eu represento aqui, ó, pelo N, ou se eu quiser colocar aqui, Fn, é força normal. Lembrando, o que é a força normal? A força normal, ela está relacionada com a compressão do objeto, geralmente na superfície. Então, eu vou ter aqui, ó, a compressão do objeto na superfície, e o objeto responde com a normal. O que é isso aqui mesmo? Vamos lembrar a terceira lei de Newton, um par, né, gente? Ação e reação. Lembrando que eu tenho o objeto na mesa, a mesa no objeto. Lembrando que ação e reação nunca são no mesmo corpo, ok? Aqui também, ó, lembrando, eu tenho outra forcinha aqui, né? Que é o quê? A força peso. Então, a força peso, ou se tiver representado assim também serve, tá, gente? Força peso é uma força de campo, ok? E ela surge justamente porque nós vimos lá em queda livre que todos os corpos, né, são atraídos para a superfície da Terra e aceleram com o valor de G. Então, tá aqui, ó, o peso. Vocês podem observar, gente, ó. Eu tenho a normal, né? Objeto, mesa, mesa, objeto, certo? E eu tenho a peso, ó, centro da Terra, Terra no objeto. Agora, o que acontece? Quando a gente faz algumas análises, a gente pega somente o que está atuando no corpo, olha só. Está atuando no corpo, tá? Mas quando eu desenho ação e reação, ó, ação, reação, ação, reação. Agora, quando eu estou pegando apenas em cima do corpo, gente, em cima do corpo não é ação e reação. São as forças atuantes nesse corpo, tá? Então, vale lembrar isso daqui. Nesse caso, eu tenho uma força de campo e eu tenho uma força de contato, ok? Então, ação e reação são de naturezas diferentes, ok? E eu também tenho o quê? Quando eu represento um Fzinho minúsculo e coloco um AT, eu estou falando de força de atrito, ok? Força de atrito. Lembrando, a força de atrito também é uma força de contato. Então, a força de ação é uma força de contato. A força normal, que está relacionada aqui à compressão, né, do objeto na superfície, também é uma força de contato. A força peso é uma força de campo, pois está relacionada ao campo, né? Está relacionada à aceleração da gravidade. E eu também tenho a força de atrito, que está relacionada ao quê? Ao atrito entre o objeto e a superfície, quando eu tenho aqui movimento ou não, né, gente? Depende muito aí da rigidez desse superfície, né? Então, olha só. Força de atrito. Quais que eu posso trabalhar, gente? Força de atrito. Eu posso trabalhar força de atrito estático, que eu posso representar por Fzinho E, e está relacionado ao quê? Ao meu corpo, quando ele está parado, né, geralmente, que é o atrito aí entre o meu objeto e a superfície, ok? Eu também tenho a força de atrito estático máximo. Essa força de atrito estático máximo está relacionada ao quê? Ao máximo que eu consigo manter aquele corpo ali no repouso quando eu estou aplicando uma força de ação. Então, aqui eu posso falar que ele está na eminência, né, gente, de entrar em movimento.
movimento. Entendido isso? Aqui está na eminência de entrar em movimento, então eu tenho força de atrito estático máximo, tá? Qual é a outra que eu tenho também? Eu tenho também a força de atrito cinético, né, gente? A minha força de atrito cinético está relacionada, sim, ao movimento. Lembrando que o coeficiente de atrito estático, né, é maior que o coeficiente de atrito cinético, porque é mais difícil, né, mais dificultoso a gente tirar esse corpo aí do repouso do que manter ele em movimento. Entendido isso, pessoal? Então, só relembrando aqui, ó, eu tenho força de ação, força normal, força-peso, força de atrito. Aí aqui, dependendo da situação, eu tenho força de atrito estático, força de atrito estático máximo e força de atrito cinético. Entendido isso? Ok? Vamos aí fazer mais um exemplo, tá bom, pessoal? Olha só, para a gente fechar aqui a nossa força de atrito cinético. Um corpo de massa de 3 kg movimenta-se aonde? Numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal. F, entendido isso? Quanto é que vale essa força F? 12 newtons, tá? Então, tá aqui a massa do objeto, ele está se movimentando numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal F, que vale 12 newtons. Conforme mostra a figura aqui. Entendi? Tá aqui a figurinha. Ó, tá aqui a força que vale 12 newtons. Pessoal, por mais que não tenha figurinha, você pode também desenhar só para conseguir visualizar melhor a questão, tá? Sendo, olha só o que eu tenho aqui, 1 metro por segundo ao quadrado, a aceleração do que o corpo adquire. Olha só, pessoal, se liga ali, o que está acontecendo? Eu tenho a aceleração. Se eu tenho aceleração, eu não estou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se eu tenho aceleração, a minha velocidade ela não é constante. Então, a minha resultante ali não é zero. Vamos ver como é que fica? Olha só. Então, tá ali. Eu quero a intensidade da força de atrito que a mesa exerce no corpo. Lembrando, eu estou com aceleração. A minha força resultante, ela é diferente de zero. Nesse caso, professora, quando é diferente de zero, como é que a gente relaciona? Pessoal, a gente relaciona com a massa do corpo e também relaciona com a aceleração. Entendido? Então, vamos lá. Intensidade da força de atrito exerce sobre o corpo. E na letra B, eu quero o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e a mesa, e o valor de G é 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Ele deu o valor de G, quer dizer que eu posso calcular o peso. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Está aqui o valor da aceleração, entendido? Lembrando, o que ele está pedindo? Força de atrito cinético. Como é que eu calculo? Exatamente. Força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. O coeficiente, olha só, vamos lá aqui, ó. O coeficiente, ele não deu pra gente. E ele também não deu a normal, mas ele deu os dados que eu posso utilizar. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, lembrando, o movimento ele é horizontal, não é vertical. Então, o P vai ser igual ao N. Já vamos substituir aqui, certo? Então, vamos lá, olha só. Eu quero calcular o que eu estou precisando aqui, certo? Para poder terminar de calcular minha força de atrito. Lembrando, pessoal, como a resultante é diferente de zero, o que eu falei para vocês? Eu vou somar e vou igualar igual a MA. Lembrando que uma está no sentido, outra está no outro, então estou subtraindo, ok? Isolei aqui a força de atrito cinético, deixei ela aqui, passei a força de ação para o outro lado, multipliquei por menos 1 e vou ficar com isso daqui. Então, a força de atrito cinético é a força de ação menos a massa vezes a aceleração, certo? A força ali que ele estava aplicando, a gente viu, vale quanto? 12. A massa, 3. E aceleração 1. Neste caso aqui, a força de atrito cinético vale quanto? 9. Gente, se eu tenho que a força vale 9, eu vou simplesmente substituir aqui e achar quem? O coeficiente. Então, o coeficiente, ó, esse cara que está multiplicando, ele passa dividindo. A força eu acabei de achar, a massa eu tenho, o valor de G também.
Nesse caso, vale quanto aqui? 0,3. Viram aí a diferença dessa questão para outra? Nessa questão eu tenho aceleração. Então, em vez de eu usar igual a 0, eu uso igual a massa vezes a aceleração. E isso nós vamos ver também mais nas próximas aulas, tá, pessoal? Fiquem comigo que daqui a pouco a gente está de volta.